Meus alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a este canal. Na aula de hoje falaremos sobre linguagem. Já ouviu falar? Pois bem, procuraremos entender sua manifestação, seus tipos e algumas de suas características, tá certo? Vamos lá? O que é linguagem? A linguagem está relacionada à capacidade humana de se comunicar e interagir, o que nos permite construir uma interpretação da realidade através de sons, de letras, de cores, de imagens, de gestos, etc. Pois bem, com essa definição, estamos dizendo que a linguagem é algo inato ao ser humano, não é verdade? Ele já nasce com essa capacidade de se comunicar e interagir. Vamos prosseguir. A linguagem enquanto atividade humana. A linguagem está presente em todas as atividades humanas, o que nos permite falar na linguagem da música, da pintura, dos gestos, do grafite, dos quadrinhos, do cinema, do teatro, da literatura, do rádio, da TV, do ambiente digital, dos jornais, etc. Em outras palavras, a linguagem é dinâmica e se manifesta de várias formas para atingir fins comunicativos e estéticos também. É verdade? Pois bem, vamos prosseguir. Temos aqui um diagrama. Este diagrama retrata a dinamicidade da linguagem, pois ele está presente na música, no rádio, na dança, na pintura, no grafite, no espaço digital, na música, nos gestos e em outras atividades humanas, não é verdade? Pois bem, vamos prosseguir. Vamos ver alguns exemplos de linguagem. Temos aqui a linguagem da pintura, né? Essa é a imagem de um famoso quadro de Picasso, né? Guernica, que retrata a situação vivida pela cidade espanhola do mesmo nome, durante a Guerra Civil Espanhola. Pois bem, o que observamos nesse quadro? Pessoas dilaceradas, mães chorando, cavaleiros mortos, não é verdade? Pois bem, percebam que essa pintura fala muito para nós com essas cenas, não é verdade? Tentando chamar nossa atenção, tentando nos sensibilizar, não é? Tentando nos fazer sentir o quê? Aversão à guerra, não é verdade? De fato, a linguagem da pintura é algo fantástico, não é? Maravilhoso você se colocar diante de um quadro e tentar ali extrair alguma coisa, né? Que o pintor, o artista, né? Está por meio daquele quadro, né? Colocando ali, fazendo uso da linguagem para se comunicar, para interagir. Não é assim? Vamos prosseguir. Temos aqui o que? A linguagem da literatura, né? Esse poema, Lua na Água, de Paulo Leminski, fala do reflexo da lua na água. No caso aqui, o autor cria a imagem na qual o próprio poema se reflete na água. Que maravilhas, não é verdade? Essa é, aliás, uma das características da linguagem literária, né? Criar uma imagem na mente do leitor. E Leminski faz isso com muita perfeição, né? Pois bem, outras características da linguagem literária, além dessa de criar imagem na mente do leitor, é brincar com as palavras, né? E nós vemos isso nesse poema de Leminski, não é verdade? Como em muitos outros poemas. A literatura também procura nos levar a um mundo imaginário, não é verdade?
A linguagem literária, de fato, é uma linguagem fantástica, né? E quando nós estamos em contato com a linguagem literária, então nós de fato aprendemos muito, né? Vamos prosseguir. Aqui temos a linguagem da música. Vemos o que é a Orquestra Sinfônica de São Paulo em uma de suas apresentações. O que precisamos entender é que, seja qual for o estilo musical, a linguagem vai estar lá, não é? Se manifestando para promover prazer, deleite, agitação, alegria, saudades, às vezes até choro. Seja lá o que for, não é verdade? A linguagem musical, de fato, é algo fantástico também. E a verdade é que nós precisamos estar sempre sintonizado com a linguagem musical, não é verdade? Pois bem, vamos prosseguir. Aqui temos a linguagem do grafite, né? Ou dos grafites. Temos um grafite aqui maravilhoso, né? E o que é que percebemos? Palavras, imagens, cores e formas que se juntam para comunicar algo para o leitor. Não é verdade? Atentem para as formas dos desenhos, né? Das letras lá no fundo. Na verdade, a linguagem do grafite é uma linguagem sensacional, é maravilhosa, né? Eu, na verdade, fico encantado com esses artistas que interagem conosco por meio da linguagem do grafite. Vamos prosseguir. O que é que nós temos aqui? A linguagem do trânsito, né? Mais uma vez, palavras, imagens, cores, formas se juntam para produzir uma interação entre aqueles que utilizam o trânsito, né? Como motoristas e pedestres. Não é verdade? A linguagem do trânsito, na verdade, é algo maravilhoso, né? E é uma criação fantástica do ser humano, né? Por sinal, muito útil no nosso dia a dia, não é verdade? Seja na condição de pedestres, seja na condição de motoristas, né? Vamos prosseguir. Nós temos aqui a linguagem dos quadrinhos, né? Quando falo em quadrinhos, me refiro a 3 gêneros em particular: charge, cartoon e tirinha, né? O quadrinho aqui é uma tirinha, não é verdade? A linguagem aqui tem suas características particulares, né? Os quadros, as cores, as formas dos balões, cenário, enfim. Vários elementos semióticos para produzir ora o humor, ora a crítica pretendida pelo autor. Não é verdade? No caso dessa tirinha em particular, nós temos o quê? O humor, não é? Pois bem, vamos prosseguir. Concluímos que a linguagem é multissemiótica, pois se constitui de várias semioses, isto é, de vários signos, articulando imagens, palavras, cores, sons, formas, etc., para atingir seus objetivos comunicativos e interacionais. Não é verdade? Pois bem, vamos prosseguir. Vamos falar agora dos tipos de linguagem, né? São 2 tipos apenas, tá certo? A linguagem que se constitui apenas de palavras é denominada de linguagem verbal. A linguagem que se constitui apenas de imagem é denominada de linguagem não verbal ou imagética, né? A linguagem que se constitui apenas de palavras e imagem é denominada de linguagem verbal não verbal ou linguagem mista, né? Pois bem, chegamos ao final desta aula. Se você gostou, se foi útil para você, dê um joinha aí embaixo, se inscreva no canal e até nossa próxima aula. Tá certo? Até lá!